Hoje nós teremos o quarto encontro do nosso seminário Arte, Revolta e Cultura, 100 anos do Manifesto Surrealista, uma ação de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é realizada pelo Marginalia, Grupo de Estudos Transdisciplinares em Comunicação e Cultura, e conta com a colaboração do Departamento de Ciências Sociais e do Instituto Humanitas de Estudos Integrados. O nosso tema, ao longo desses seminários, foi exatamente o centenário do primeiro manifesto surrealista, que, lançado em 1924, agora completa exatamente um século. O movimento surrealista é, entre as vanguardas artísticas do século XX, com certeza, o movimento que mais se difundiu e tornou-se conhecido, não somente na Europa, como no Ocidente e, quem sabe, no mundo inteiro. E, além disso, o surrealismo é um movimento que não ficou datado no período em que ele atuou mais intensivamente na Europa. Pelo contrário, o movimento ainda tem hoje grupos e sujeitos ativos produzindo as suas obras, suas intervenções no mundo cultural, debatendo também questões sociais, históricas e políticas, como foi a verve surrealista inicial proposta por Breton e seus correligionários. No primeiro encontro, nós contamos com a colaboração e a participação do escritor Floriano Martins e da pesquisadora Elis Regina, que nos apresentaram um panorama de como o surrealismo surgiu e se difundiu no mundo e no Brasil, em nosso país. No segundo encontro, tivemos um estudo mais detido sobre a vida e a obra de Antonin Artaud, considerado pelo nosso convidado como um surrealista radical. Vimos como ele adentrou o movimento e como ele também se afastou, no entanto, carregando influências do surrealismo até o fim da sua vida. No terceiro encontro, nós adentramos em algumas nuances de como o surrealismo foi recebido pelas gerações artísticas e ativistas posteriores, exatamente no pós-guerra, na década de 50, especificamente, pelos, então, autodenominados situacionistas. O Éric Correia, que foi o nosso convidado da terceira sessão, então apresentou a Internacional Situacionista, como ela recebeu as vanguardas e o surrealismo, e como também, de alguma maneira, buscaram criticar e superar o surrealismo. Hoje, no quarto encontro, temos a presença do pesquisador, escritor e professor Rui Souza, diretamente de Lisboa, em Portugal, e preparou uma apresentação exatamente sobre o tema surrealismo em Portugal. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Rui Souza e, antes de passar a fala para ele, gostaria de apresentar a formação do autor para que vocês conheçam um pouco mais da sua trajetória. Rui Souza possui doutorado em Estudos de Literatura e Cultura e pós-doutorado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente, é pesquisador da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias. Rui Souza tem uma gama de artigos em torno de literatura, cultura e surrealismo, que vem publicando nos anos recentes, com destaque para estudos sobre a obra de Luís Pacheco e também de Fernando Pessoa, um escritor, poeta português bastante conhecido de nós. Um dos títulos publicados pelo autor, e que se relaciona ao tema de hoje, é o livro A Presença do Abjeto no Surrealismo Português, publicado pela Esfera do Caos Editores em 2016. A obra publicada por Rui, mais recente, tem por título Revisões de um Conceito
através do caso de Luiz Pacheco, que foi lançado em Lisboa pela editora Tinta da China em 2023. Então, hoje, em nome do Marginália, do nosso grupo de estudos transdisciplinares em comunicação e cultura, nós temos a satisfação e a honra de receber Rui Souza, diretamente de Lisboa, para apresentar o seu tema, o surrealismo em Portugal. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Vamos a isto. Vai ser um longo mergulho uma questão bem, como eu já estava a dizer, é bem amplo, bem abrangente. Começo por perguntar se estão a ver bem o PowerPoint. Estamos vendo, sim, perfeito. Ok, perfeito. Assim, este primeiro slide representa duas facetas do mais conhecido poeta surrealista português, Mário Cesarino de Vasconcelos. É o grande nome do nosso surrealismo, quer em termos poéticos, quer em termos de atividade historiográfica, atividade polémica, dinâmica de ligação com o surrealismo internacional, que é um aspecto do qual eu falarei mais adiante, porque o Mário Cesarini, no fundo, interessa muito para o tipo de abordagem que vocês foram dando ao longo dessas sessões, porque é através dele que o surrealismo em Portugal consegue, de algum modo, cruzar-se com o surrealismo internacional e muito rapidamente consegue uma expansão para o surrealismo internacional que seria invulgar a certo momento, porque o surrealismo português, como outros surrealismos descentrados ou distantes da capital francesa, digamos assim, acabou por não ter um reconhecimento internacional tão vasto como deveria ter tido durante uma boa parte do seu percurso. Só depois, mais e mais adiante, com a intervenção do Cesarini, é que se adquiriu essa dimensão internacional forte, ao ponto de, a certa altura, o Cesarini ter sido responsável por uma antologia do surrealismo internacional, que ainda hoje é considerado um documento marcante, sobretudo pelo modo como se situa num contexto de surrealismo internacional muito peculiar, que é a transição entre a década de 60 e a década de 70, que em termos de surrealismo global é um momento muito decisivo. Mas eu, antes de passar para esta questão mais ligada ao surrealismo internacional, vou começar por fazer um breve panorama do que é que foi o surrealismo em Portugal e depois, no final, tentarei rapidamente voltar a esta questão. Eu tenho aqui alguns slides sobre o surrealismo internacional que vou passar adiante. Vou dedicar-me só a fazer uma breve referência ao facto de este texto e outros que foram reunidos na edição dos Manifestos do Surrealismo em 1947. É uma edição muito importante, porque o ano de 1947 é o ano em que o surrealismo português, ou que o surrealismo chega a Portugal. Os críticos costumam considerar que o nosso surrealismo chegou a Portugal de um modo tardio, porque realmente entre o Manifesto do Surrealismo em 24 e a emergência do surrealismo em Portugal em 47, aparentemente há um hiato que parece difícil de justificar, parece mais um dos não sei quantos atrasos culturais portugueses, mas em termos de sincronia da geração dos surrealistas portugueses, está tudo certo, porque são jovens surrealistas, e todos eles andam na casa dos 20 anos quando aderem ao surrealismo, quando fundam os grupos surrealistas, e de algum modo a sincronia do surrealismo português com o surrealismo internacional também está perfeita, em termos de aquilo que é o surrealismo depois do pós-Segunda Guerra Mundial. Não é? Como sabemos, o surrealismo tem essa primeira etapa com os primeiros manifestos de 24, 29, depois tem toda aquela polémica em torno da adesão ao Partido Comunista, ou à aproximação ao marxismo histórico, que conduz, entre outras coisas, à ruptura com o Artaud e com outros nomes importantíssimos da tradição global do surrealismo. Depois, durante o período da Segunda Guerra Mundial, uma boa parte dos surrealistas, incluindo o Breton, o Perret e outros, acabam por deslocar-se para a América do Norte e para a América do Sul,
e o que vai ter um grande impacto na cultura pop norte-americana, por exemplo, e na arte moderna norte-americana. E depois da Segunda Guerra Mundial, o surrealismo tem uma espécie de recomeço, digamos assim, num contexto cultural que já não é o mesmo, é um contexto cultural no qual já vamos ter outras correntes estéticas e filosóficas importantes, já vai ser o tempo do existencialismo, já vai ser o tempo em que depois vamos ter os vários movimentos que culminarão no situacionismo, do qual já falamos há pouco, e do qual vocês falaram na terceira sessão. E quando o surrealismo chega a Portugal, é este o cenário que tem, ao mesmo tempo que depois vai lidar com o cenário específico da cultura portuguesa nesta época, né, e com alguns pontos importantes, desde logo, que falámos há pouco do Fernando Pessoa, e o Orfeu, o Fernando Pessoa, o modernismo em Portugal são decisivos para compreender todo este processo, porque quando os jovens surrealistas começam a despontar, tal como a sua geração, portanto, aquela geração que está agora a comemorar os centenários, grosso modo, incluindo o Saramago, incluindo o Eduardo Lourenço, Sofia de Melbrenner, Jorge de Sena, uma série de poetas e de filósofos e escritores muito importantes, quando apareceram enquanto figuras de autor, apareceram no momento em que o Fernando Pessoa já era ou tinha acabado de ser editado de um modo mais ou menos completo, embora depois ainda muito incompleto em termos daquilo que hoje podemos conhecer como o Fernando Pessoa, mas para uma primeira abordagem foi uma obra muito decisiva, publicada entre 42 e 46. E outro elemento que estes jovens vão ter que enfrentar é, por um lado, outras gerações literárias relevantes, como nomeadamente a geração neorrealista, o grupo neorrealista que, grosso modo, corresponde ao equivalente português ao realismo socialista, com o qual o surrealismo também lidou em França, e o surrealismo vai ter que lidar com as circunstâncias específicas do regime do Estado Novo, de todo o contexto de ditadura, de fascismo em Portugal, que impediu que o surrealismo tivesse, por exemplo, um desenvolvimento afim daquele que conheceu em França, com todo um desenvolvimento, uma amplitude e inclusive, apesar de tudo, uma autonomia dos poetas, dos artistas, dos criadores, que em Portugal era impossível. Mas no momento em que o surrealismo chega a Portugal, também é uma espécie de resposta a estas várias circunstâncias, que acaba por ser algo que acontece inesperadamente, porque muitos destes poetas já lidavam com um cotidiano opressivo, já tinham ali uma certa politização, alguns deles já tinham passado pelo tal movimento neorrealista, já tinham feito um primeiro diálogo com o Orfeu, com o Pessoa, com a tradição lírica portuguesa, e vão acabar por encontrar no surrealismo uma espécie de para uma série de revoltas, para uma série de reivindicações, para uma série de pesquisas que eles já desenvolviam de modo mais ou menos espontâneo, amador, e que agora vai ser codificado de acordo com essa grande influência do surrealismo, que ao mesmo tempo já é este surrealismo do pós-Segunda Guerra Mundial, já é um surrealismo muito mais consciente das limitações, por exemplo, da adesão política. Essa edição de 47 tem, entre outras coisas, este documento, o Ruptura Inaugural, que é uma manifestação de recusa do surrealismo em aderir a qualquer tipo de ideologia política, de corrente política programática, e é esta a linha que o surrealismo português vai adotar. Em dois grupos, quando o grupo surrealista aparece em Portugal, estes são os representantes do primeiro grupo surrealista português, que ficou conhecido como o Grupo Surrealista de Lisboa. É um grupo bastante efêmero, com uma forte presença de artistas plásticos, e com duas presenças que continuam a ser muito ambíguas, né? Estas duas figuras, sobretudo este, que é o primeiro a contar da segunda fila, que é o António Pedro, é um poeta, um escritor, um dramaturgo mais velho que os outros, que tinha tido um certo contacto com o surrealismo francês, tinha estado em contacto com o Breton, com o grupo surrealista francês, também chegou a contactar com o surrealismo inglês,
durante a Segunda Guerra Mundial tinha feito rádio, transmissões de rádio da BBC para Portugal, e nesta fase acaba por ser uma espécie de ponto de ligação entre os surrealistas portugueses e o surrealismo internacional. Tem um background cultural do qual os outros não partilham, mas ao mesmo tempo é visto com uma certa desconfiança, porque também tem um passado político ambíguo e porque rapidamente os outros não lhe reconhecem um surrealismo genuíno, tão explosivo, tão heterodoxo como que os surrealistas portugueses pretenderão fazer. E, digamos que desse modo, vocês falaram há pouco do surrealismo radical do Artaud, digamos que muitos dos surrealistas portugueses, e sobretudo os do outro grupo do qual eu falarei a seguir, vão rever-se mais numa linha próxima de um certo Artaud, ou de uma linha próxima de um outro filósofo, escritor importante deste contexto vasto, que é o Georges Bataille, que é um crítico do Breton, é um crítico da linha bretoniana do surrealismo, e, portanto, para o surrealismo português nunca é muito claro o papel, quer dizer, todos eles reconhecem que o Breton é uma figura tutelar, todos reconhecem que o surrealismo francês é a origem do discurso surrealista, pelo menos neste contexto do século XX, mas a abordagem do Breton ao surrealismo vai ser sempre vista com uma certa reserva. Não é uma má adesão à crítica, não é uma adesão total, é uma adesão que envolve uma série de problemas com as várias expulsões que o Breton levou a cabo, uma série de problemas de alguma ortodoxia excessiva do grupo surrealista francês, etc. Este primeiro grupo tem aí os elementos a fixar importantes são, por um lado, aqui o Mário Cesarini de Vasconcelos, que é o primeiro da fila de cima, que é aquele que está a superar num papel, um saco, qualquer coisa assim, e depois este do meio que está vestido de branco, que é o poeta Alexandre O'Neill, que é um nome importantíssimo também da poesia portuguesa do século XX, que no princípio da década de 50 rompeu com o surrealismo, solidarizou-se com o surrealismo, mas a poesia dele nunca deixou de ser próxima do surrealismo. Há sempre uma dicção surrealista na sua produção poética. A certa altura, este primeiro grupo, que tem como grandes concretizações o conjunto de livros que eles publicam a quando da primeira exposição que fazem, em 48, acaba por ser uma participação ambígua e que durante muito tempo vai marcar o modo como o surrealismo português é visto em França e depois no resto do mundo, porque até à década de 60 a imagem que o surrealismo português vai ter lá fora é aquela que chega à França, e a compreensão do surrealismo português que chega à França, grosso modo, é a deste grupo. Fica-se muito por este grupo, pelos acontecimentos relacionados com este grupo. O que temos aqui é, por um lado, este é o catálogo do Grupo Surrealista, da exposição do Grupo Surrealista de Lisboa, que este é um aspecto que o Cesarini, quando rompeu com este grupo, foi denunciar, que é a pouca jogada estratégica de eles terem feito este manifesto contra o fascismo, apelar ao voto contra o fascismo e ao mesmo tempo enviarem isto para a censura. Já estava a ver que isto ia correr mal, não foi propriamente a melhor jogada possível. É uma coisa um pouco estranha que deixa este grupo à partida com uma imagem de pouca rebeldia, e isso vai marcar a diferença entre a imagem pública dos dois grupos. Depois, ao mesmo tempo, vamos ter este conjunto de cadernos surrealistas, tem o próprio catálogo, tem este protopoema da Serra de Arga, que é um poema do António Pedro, que muitos consideram depreciativamente como um exemplo de surrealismo minhoto, que é uma designação um pouco paródica, que é um surrealismo muito campestre, muito com um certo imaginário telúrico, que falta-lhe um pouco aquele sentido urbano que o Cesarini vai considerar fundamental. E depois temos, estes são os dois livros que marcam uma certa recepção do surrealismo português lá fora durante estas décadas. Temos este caso paradoxal de um autor ligado ao grupo, que é este José Augusto de França,
lança um balanço das atividades surrealistas um ano depois da fundação do próprio grupo, o que não deixa de ser bizarro, não é? Nós pensamos que não é muito normal fazerem-se balanços de atividades de um grupo no ano a seguir a esse grupo ter aparecido. É um sinal de morte prematura que acabou por ser a grande fonte do surrealismo francês. E depois temos este livro da Nora Mitrani, que é uma poeta surrealista búlgara que passou em Portugal neste tempo, nesta altura. Eu até posso mostrar-vos aqui uma imagem do grupo surrealista francês. Esta segunda fotografia tem aqui uma, uma destas duas senhoras que está aqui no meio, esta do cabelo curto, na segunda fila, com um rosto algo esfíngico, não sei se estão a conseguir identificar, mas esta é a Nora Mitrani, no contexto do grupo surrealista francês, logo atrás do Breton, não deixa de ser significativa esta presença forte que ela tem, mas que em 1948 esteve em Portugal, deu esta conferência, a Razão Ardente, manteve uma relação amorosa com o poeta Alexandre O'Neill, e depois, quando ela foi para Paris e ele não pôde acompanhá-la porque a polícia política não permitiu que ele atravessasse a fronteira, ele escreveu um poema de amor sobre a relação que teve com ela, que é um amor português, que é um daqueles grandes poemas de amor impossível, em que o Alexandre O'Neill faz contrastar este Portugal de fronteiras fechadas, de opressão, de regime político implacável, com essa França libertadora das grandes ruas para a qual a Nora Mitrani pôde partir e à qual pôde pertencer. Por fim, é o trabalho mais reconhecido do Alexandre O'Neill enquanto esteve no grupo surrealista, que é uma colagem tipicamente surrealista, que faz a associação entre imagens aleatórias e frases que supostamente são comentários às imagens, mas quer a ligação entre as várias imagens, quer a ligação entre cada imagem e a legenda, são associações livres, associações espontâneas propostas pelo Alexandre O'Neill. É uma adoção de processos tipicamente surrealistas. Reparem que muitas destas imagens apontam para uma dinâmica de desconstrução do real, de absurdo, convocam o sonho, convocam elementos reconhecíveis do surrealismo. Deste grupo ainda é importante mencionar este poeta, que é também um artista plástico e é também um fotógrafo, como podem ver, e que passou uma boa parte da sua vida no Brasil, morreu há pouco, que é o Fernando Lemos, um artista multifacetado muitíssimo importante, que tem estas fotografias de grande dimensão, que mesmo se pensarmos que são fotografias feitas em 1948, antes de ele ir para o Brasil, perceberemos facilmente o quão singulares são estes registros que ele faz. Singulares em vários aspectos. São fotografias que ajudam, por exemplo, a quebrar aquela imagem que muitas vezes temos de que os grupos literários e as gerações literárias parecem engavetadas em setores à parte. O Fernando Lemos registou várias figuras importantes da poesia portuguesa da época. Temos aqui alguns nomes do grupo surrealista de Lisboa, como por exemplo a segunda fotografia é de um pintor, o Vespeira, mas depois também temos aqui fotografias de alguns escritores e poetas que não têm nada a ver com o surrealismo, pelo menos diretamente, como o Jorge de Sena, ou a Sofia de Melbrenner, ou o José Cardoso Pires, sempre recorrendo a estes processos. Por exemplo, aqui a fotografia do Jorge de Sena tem a sobreposição de duas fotografias diferentes do poeta. Temos aqui uma representação da tal Nora Mitrani enquanto estava em Portugal. Uma das fotografias mais conhecidas do Mário Cesarini, que depois entrará em ruptura com este grupo. E temos aqui duas fotografias com o Alexandre O'Neill, uma delas é com o Alexandre O'Neill e a própria Nora Mitrani, a outra só o Alexandre O'Neill.
Entretanto, em 1949, o Mário Cesarini entra em ruptura com este grupo, funda um grupo novo com um conjunto de poetas que estes sim vão ficar com uma marca importante na poesia portuguesa da segunda metade do século, vão ser muito influentes, alguns dos quais vão ter um impacto até no diálogo com o próprio surrealismo internacional muitíssimo, muitíssimo forte. Eu daqui destaco, por exemplo, o caso do primeiro poeta, o terceiro poeta a contar aqui da esquerda do meu lado, que é o António Maria Lisboa. Vocês podem ver aí pela legenda o António Maria Lisboa, que é talvez o exemplo do grande mito do surrealismo português, o típico poeta que supostamente terá levado mais longe as atividades surrealistas, o inquérito surrealista, a proposta de uma nova vertente para o surrealismo, e depois morre muito jovem, em circunstâncias relativamente trágicas. Esse que está sentado ao meio, o Pedro Homme, também é um nome importante, é um poeta que vai ser estruturante para a proposta de uma espécie de vertente particular do surrealismo em Portugal, que é o objecionismo, ao qual eu já voltarei, porque é realmente um conceito importantíssimo para compreender as circunstâncias do surrealismo português. É um surrealismo que experiencia uma certa negatividade, uma certa atmosfera de angústia, de opressão, de brutalidade do regime político, de escassez de condições para a afirmação individual, e que depois vai beber a outras importantes vertentes da cultura portuguesa, do lirismo português do século XX, e faz uma espécie de síntese programática que depois vai ter também um grande impacto na segunda metade do século. E destacaria ainda também aí de pé o primeiro da segunda fila, o Mário Cesarini, e ao lado talvez o maior artista plástico do surrealismo português, o Artur do Cruzeiro Seixas, que é também um artista muito, muito conhecido, com uma obra facilmente identificável. Este grupo fez também aqui esta exposição em 1949, da qual existem poucos registros. Esta é a única foto que documenta o que é que estaria nesta exposição. Acompanhando esta exposição, eles depois tiveram também conferências em que supostamente iam explicar o que é que era o surrealismo. Construíram também este texto, à fixação proibida, que seria uma espécie de cadáver esquisito, ou pelo menos isto é o mito que ficou, não é? Eles teriam composto este manifesto a partir de parágrafos de vários livros que eles foram consultando aleatoriamente na biblioteca, embora é uma leitura que não me persuade por completo, porque há muitas coisas neste manifesto bastante eloquentes, bastante representativas daquilo que é o espírito do surrealismo português. Não me parece propriamente um texto completamente aleatório, mas a ideia é que teria sido um texto coletivo, feito de forma mais ou menos espontânea, e tem algumas passagens muito significativas. Nesta época também, desta exposição, outros poetas deste grupo vão destacar-se com um conjunto de poemas, um conjunto de textos, em que rapidamente conseguimos perceber que a relação com o surrealismo internacional é uma relação complexa, não é uma relação de adesão total. Há uma série de outras fontes que vão ser convocadas. Percebe-se que o surrealismo português vai ter interesse por uma série de artistas e de poetas, como o Victor Brauner ou o Mata, que tinham sido expulsos do grupo surrealista francês e que o surrealismo português vai valorizar muito. Há também uma forte adesão ao caso do Artaud, que vai ser considerado pelos surrealistas portugueses como aquele poeta surrealista que levou o surrealismo mais longe, que levou o inquérito surrealista ao inconsciente mais longe. Outro poeta surrealista que tinha sido parcialmente recusado pelo Breton na altura do segundo manifesto, que é o Roberto Denot, vai ser muito influente também junto do surrealismo português, que ao mesmo tempo
pelo menos em alguns dos seus poetas, vai ter alguma ligação ao existencialismo, ou uma certa toada existencialista. Sobretudo vai-se perceber isso, sobretudo no momento do tal do abjecionismo do qual eu já falei. E depois, isto aqui eu gostava de sublinhar, a capa deste livro, que é o Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos, por um motivo significativo. Este livro marca a tal atmosfera da qual eu falei inicialmente, de um surrealismo que funciona num circuito mais amplo que o mero diálogo com o surrealismo francês. Por um lado, o livro é publicado em 53, mas foi escrito em 46, logo na ressaca do primeiro contacto com o Fernando Pessoa, com a obra completa de Fernando Pessoa. Portanto, é um livro que é anterior à adesão do Cesarino ao surrealismo, mas já se percebe neste livro muito daquilo que vem a ser a produção poética do Cesarino ao longo da sua obra, ou seja, o surrealismo de algum modo corresponde a um potenciar de algo que já lá estava através de um certo diálogo com o Fernando Pessoa, nomeadamente com este heterónimo, o Álvaro de Campos, que alguns críticos importantes do surrealismo português têm dito que há uma certa vertente do Orfeu, uma certa dicção do Álvaro de Campos que se aproxima daquilo que é o surrealismo, porque o Orfeu, de algum modo, é contemporâneo, Fernando Pessoa é contemporâneo do surrealismo, é contemporâneo do Breton, é contemporâneo das circunstâncias culturais internacionais que vão conduzir ao surrealismo, contemporâneo do Freud, contemporâneo da Primeira Guerra Mundial e de tudo aquilo que a Primeira Guerra Mundial implicou no modo como o Breton, no fundo, despertou para a necessidade de questionar a cultura europeia, o paradigma ocidental e propor outras mundividências, o encontro com outros paradigmas civilizacionais. O Orfeu também tem isso tudo, embora tenha isso tudo depois em diálogo com a tradição lírica portuguesa e com as circunstâncias geopolíticas de Portugal, muito específicas, não é? Uma certa semi-perifericidade portuguesa, uma certa mitologia cultural portuguesa que o surrealismo português também vai ter. Era isto, eu considero que é importante deixar isto muito claro. O surrealismo português, como de resto praticamente toda a literatura portuguesa do século XX, e não só, tem esta dinâmica dupla. É? Por um lado, há um diálogo interno, há uma experiência das circunstâncias nacionais, há uma necessidade de debater a identidade cultural portuguesa, os seus mitos, o seu património histórico, o seu lugar no mundo, digamos assim, a sua realidade política complicada, os seus vários circuitos de repressão política, tudo isso. Por outro lado, há esta necessidade de abrir o contacto com o exterior, abrir o contacto com as grandes vanguardas do século XX, incluindo o surrealismo, que na altura o surrealismo teria feito muito mais sentido se tivesse sido trazido a Portugal logo nos anos 20, não é? Sincronicamente. Não aconteceu, mas esta geração de jovens surrealistas vai trazer o surrealismo num momento em que ele é vital para a cultura portuguesa, que é o momento em que o surrealismo vai ser o principal rosto, ou um dos principais rostos, da resistência poética, da resistência artística, à repressão política representada pelo Estado Novo e à necessidade de reposicionar Portugal no contexto do pós-guerra, que foi um momento em que nós chegámos a pensar, os portugueses chegaram a pensar que a Segunda Guerra Mundial acabaria por trazer uma abertura política que não aconteceu. O surrealismo depois vai acompanhar todo o endurecimento do regime e vai propor alternativas culturais significativas e uma outra imagem possível do lugar português no mundo, que vai ter influência até aos dias de hoje. Praticamente todos os poetas relevantes da segunda metade do século vão estar, uns mais, outros menos, mas todos eles vão estar muito influenciados pelo surrealismo, incluindo o Herberto Helder, o Rui Belo, todos os grandes poetas portugueses da segunda metade do século têm, uns mais, outros menos, uma aproximação ao surrealismo e, através do surrealismo, uma conexão com esta grande tradição das vanguardas em língua portuguesa.
gostaria de acentuar alguns textos importantes do surrealismo nesta fase e sobretudo, salientar que este é um poema importantíssimo do Mário Cesarini, o Autografia, mas eu se calhar é melhor, uma vez que tenho que fazer propus-me fazer a panorâmica completa da problemática forte do surrealismo em Portugal, vou tentar não me deter em poemas particulares, mais em manifestos e naquilo que os manifestos nos permitem ver sobre aquilo que foi o surrealismo em Portugal, as suas grandes questões, e vou agora fixar-me sobretudo no António Maria Lisboa, na importância que este texto, que é um manifesto que se chama Erro Próprio, é um dos textos fundamentais do surrealismo português. É um texto que foi escrito em 1950, foi proferido em duas conferências públicas, uma em Lisboa e outra no Porto, e é um texto que vai ser muito citado ao longo das décadas subsequentes, vai ser revisitado pelos vários surrealistas, vai ser transformado pelos vários vocabulários dos surrealistas portugueses, porque tem algumas ideias fundamentais, precisamente sobre a aplicação do surrealismo a este contexto específico português, às suas inquietações políticas, a esta reivindicação de uma necessidade de viver livre, de conseguir ultrapassar as limitações do homem, e ao mesmo tempo é um texto em que o António Maria Lisboa vai evidenciar todas as suas reservas quanto ao surrealismo internacional. O António Maria Lisboa vai, neste texto, apresentar ideias como o surrealismo não é uma propriedade do Breton, o surrealismo não é uma propriedade do surrealismo francês, o surrealismo, ou aquilo a que o António Maria Lisboa vai chamar a surrealidade, é um princípio que existe potencialmente desde sempre, é algo que pode encontrar-se noutros contextos que não o surrealismo francês. O surrealismo francês é apenas um momento importante desse percurso, que propôs algumas técnicas e alguns paradigmas ideológicos decisivos, mas não tem de ser visto como a fonte fundamental do surrealismo. É isto que o António Maria Lisboa vai colocar criticamente, a necessidade de o próprio surrealismo se criticar, se revisitar, se dinamizar progressivamente para o encontro com novas potencialidades. E depois este segundo parágrafo que está aqui neste slide é decisivo, porque vai colocar a chave, vai colocar a frase-chave do tal conceito de abjecionismo do qual eu falei, e que é um dos rostos visíveis do surrealismo português. Há outras manifestações possíveis do surrealismo português. O Mário Cesarini tem uma vertente, um lirismo mais amoroso, mais solar, digamos assim. Outros poetas têm outras formas de expressar o seu surrealismo através do humor corrosivo, através de diferentes formas de jogos de palavras, etc. No caso do António Maria Lisboa, o tipo de textos surrealistas que ele compõe têm todos este cariz muito filosófico, muito metafísico, muito de proposta de um surrealismo combativo, um surrealismo muito próximo de uma certa ideia de crítica, que é uma ideia de crítica disseminada, é uma ideia de crítica que está presente nas várias interações entre a vida e a obra e as várias manifestações destes dois grandes domínios, e que coloca esta questão central. Perante o quadro político vivido em Portugal nesta época, mas poderíamos também alargar ao quadro vivido em qualquer regime opressor, digamos assim. Por exemplo, não será uma pergunta muito difícil de compreender para o contexto brasileiro durante a ditadura militar, por exemplo. É esta pergunta de quando estamos rodeados por uma realidade, um cotidiano opressor que nos impede de concretizar aquilo que o surrealismo se propunha, não é? Que o surrealismo propunha-se mudar de rumo em todos e em tudo. Era uma mudança do indivíduo e da sociedade. Quando isto parece impossível,
o que nos resta é começarmos por nos mudar a nós enquanto indivíduos e afirmarmos a nossa autonomia e a nossa liberdade de indivíduo. E isto a partir de uma pergunta que o António Maria Lisboa lança, que é uma pergunta que foi criada em sintonia com o Pedro Omo, do qual já falei, e que é este modo fundamental: até que ponto pode chegar um homem desesperado quando um ar é um vómito e nós seres abjetos? E nesta pergunta, mote muito significativa, vocês terão um aspecto à partida que é decisivo, que é o António Maria Lisboa não vai apresentar nenhuma resposta específica para esta pergunta, não nos vai indicar um caminho, não nos vai indicar uma solução coletiva, programática, grupal para esta pergunta. É uma pergunta à qual cada surrealista, cada indivíduo deverá dar a sua resposta particular, posicionando-se de maneira específica perante um contexto comum, procurando os seus próprios caminhos de sobrevivência, os seus próprios caminhos de resistência a essa escravatura civilizacional que se vive, e não é por acaso que o António Maria Lisboa também vai ser, de todos os surrealistas portugueses, aquele que se vai aproximar mais de uma certa toada anarquista, de um certo orientalismo disseminado, de um certo contacto com culturas místicas e ideais extra-europeus, e vai ser aquele que vai mais longe a ruptura com o paradigma civilizacional do Ocidente. Por exemplo, o Cesarini vai ter uma outra forma de exprimir esta crítica ao Ocidente, que é um dos eixos estruturantes do surrealismo, embora aqui no caso do Cesarini vai ser visto de um ângulo só possível de um surrealismo como o português, que é um surrealismo com uma relação muito peculiar para com a cultura europeia. É uma ligação com a cultura europeia que depende da compreensão desta natureza relativamente periférica de Portugal, da relação que Portugal teve com os sucessivos regimes de censura que mantiveram o país distante relativamente às grandes correntes filosóficas, estéticas, culturais da Europa ao longo de toda a modernidade. E, portanto, quando chegamos a este momento do surrealismo, o Cesarini vai olhar para a cultura europeia com um distanciamento que vai levar a identificar, e aqui já entra um certo nacionalismo abrangente que todas estas gerações vão ter, vai identificar de algum modo o percurso do surrealismo com a necessidade de recuperar uma outra modernidade que tinha sido impossibilitada pela ascensão do racionalismo no século XVII, e vai considerar, entre outras coisas, que aquele primeiro momento do Renascimento representado por Portugal tinha sido vítima de um silenciamento de toda a cultura ocidental moderna desde o século XVII. E o António Maria Lisboa também tem essa presença forte da crítica. Entretanto, temos aqui um outro momento importantíssimo do surrealismo português. O surrealismo português aqui em 53, aparentemente esta dinâmica de grupos desaparece, porque há aqui uma série de acontecimentos. O António Maria Lisboa morre precocemente, o Artur do Cruzeiro Seixas viaja para a África e acaba por ficar em África até aos anos 60, portanto o grupo acaba por se dissolver, até pela impossibilidade política de manterem uma atividade coletiva constante, a possibilidade de publicarem regularmente também não é fácil, não existe propriamente aquele espírito próprio do grupo surrealista francês de revistas, de várias direções, porque a censura não permite, e as condições económicas em que eles vivem, muito precárias, também não permitem uma atividade editorial regular. O surrealismo acaba por se converter numa espécie de atividade de guerrilha, de publicações clandestinas, publicações de disseminação muito, muito escassa entre alguns núcleos marginais da boémia literária lisboeta. Este manifesto, por exemplo, a Autoridade e a Liberdade são e a mesma coisa, que é um manifesto importantíssimo do Cesarini, é distribuído nas ruas como folha volante, portanto só muito mais tarde é que é publicado em livro, e mesmo os vários livros de poesia do Cesarini, ou do António Maria Lisboa, ou do Mário Henrique Leiria, do qual eu não falei, e de outros poetas importantes deste grupo,
estão todos eles publicados em edições muito clandestinas, muito devido ao trabalho de um editor, que é também um escritor muito importante, que foi o tópico do meu doutoramento, o Luís Pacheco, que é um outro nome do qual eu ainda falarei. E, portanto, as circunstâncias em que este surrealismo se dimensiona são muito diferentes, são muito particulares. Há também um certo esquecimento internacional relativamente às circunstâncias de desenvolvimento deste surrealismo. Ao mesmo tempo, há uma nova a definição de um novo grupo surrealista no Café Gelo, que é um café ainda hoje bastante célebre de Lisboa, em que eles se reuniam num ambiente relativamente heteróclito, combinando escritores de diferentes filiações, nem todos eram surrealistas, todos eles tinham uma certa recusa do regime e um certo ambiente de marginalidade e clandestinidade artística. É um surrealismo que só vai voltar a ter uma dimensão internacional forte nos anos 60, num momento em que o Cesarini, agora aqui vou entretanto passando algumas obras plásticas do Cesarini, que também não foi só poeta, foi também um importante artista plástico, que começa agora a ser revisitado. Há um momento nos anos 60, e é talvez aqui que mais interesse para a discussão que vocês levaram a cabo nas sessões anteriores. Há um momento capital em 65, em que o Cesarini resolve entrar em diálogo com o surrealismo francês, porque é confrontado com um livro de um membro do grupo surrealista francês, que é um livro que se chama 20 anos do surrealismo, em que se faz um panorama do surrealismo português, do surrealismo internacional nos últimos 20 anos, e o Cesarini apercebe que a leitura que continuávamos a ter do surrealismo português ainda era aquela narrativa de o balanço das atividades surrealistas do José Augusto França e mais aquilo que a Nora Mitrani contou quando foi de Portugal e regressou ao grupo surrealista francês. Todos os equívocos e toda a perspectiva truncada do surrealismo português, o Cesarini vai contestar, vai entrar em diálogo com com o grupo surrealista francês para explicar que depois do regresso da Nora Mitrani à França há toda esta atividade do grupo Os Surrealistas, há todo um conjunto de publicações, há todo um conjunto de atividades políticas, há manifestos, livros de poesia, performances, uma atividade plástica bastante significativa que estão completamente por conhecer. Em 66, o Cesarini vai publicar uma antologia que se chama A Intervenção Surrealista, em que vai antologiar muitos destes materiais dispersos, destas folhas volantes, vai dar uma dimensão de conjunto ao surrealismo português, incluindo, vai ter logo no início do livro tem uma cronologia bastante vasta, em que põe, no fundo, relaciona a história do surrealismo português com a história das vanguardas europeias, e vai dimensionar o surrealismo português não apenas em relação ao surrealismo europeu, mas também à tal tradição portuguesa da qual eu falei. Portanto, vai dar uma perspectiva cronológica mais vasta do problema. E esta antologia vai ser muito importante internacionalmente, porque, por um lado, vai chegar às mãos do Sérgio Lima, que é o fundador do Grupo Surrealista de São Paulo, e vai chegar às mãos do Laurens van Crevel, que é o fundador do Grupo Surrealista holandês, e a partir deste contacto com estes dois grandes nomes do surrealismo internacional, o Cesarini vai progressivamente passar a ser conhecido nos grandes meios do surrealismo internacional. Vai começar a corresponder-se também com representantes do surrealismo norte-americano, vai começar a corresponder-se com representantes do surrealismo inglês, dos grupos surrealistas franceses, e depois, quando chegamos a 1969, que para a história do surrealismo global, o 1969 é um ano decisivo, o Cesarini vai entrar numa discussão importantíssima para a história do surrealismo mundial, que é, logo a seguir à morte do Breton, que o Breton morre precisamente no mesmo ano em que o Cesarini publica a Intervenção Surrealista, o grupo surrealista francês ainda dura mais 3 anos, e em 69 o líder do grupo surrealista da altura, o Jean Suster,
publica no jornal Le Monde um manifesto em que vai decretar a extinção do grupo surrealista francês e vai propor duas noções distintas de surrealismo: o surrealismo histórico, corresponderia, grosso modo, ao percurso do grupo surrealista francês, e, por outro lado, uma espécie de surrealismo eterno que corresponderia a algo que vem desde sempre e que coincide, grosso modo, com uma ideia de poesia disseminada. E vários representantes destes grupos surrealistas de todo o mundo, incluindo alguns em França, não vão apreciar não vão apreciar esta perspectiva proposta pelo Jean Suster. O que acontece aqui é o surrealismo, entretanto, para estes representantes dos grupos um pouco por todo o mundo, não reconhecem que os franceses tenham o direito de propriedade sobre o surrealismo. E vai acontecer um debate, uma espécie de inquérito para os surrealistas de várias partes do mundo sobre o que fazer agora com o surrealismo. E o Cesarini, nesse inquérito, vai dizer uma coisa muito interessante, vai dizer que uma boa parte das questões que o surrealismo mundial se coloca, já o surrealismo português lhes tinha dado uma resposta em 1949. Ou seja, já o surrealismo português, de algum modo, tinha antecipado os grandes problemas que o surrealismo internacional agora coloca, que é o que fazer deste movimento, que entretanto se expandiu um pouco por todo o mundo, tem grupos em todos os continentes, acabou por se tornar no movimento de vanguarda com mais impacto no século XX, tem uma abrangência impressionante, não é? Sobretudo uma abrangência que também derivou muito da capacidade de absorver ou de se adaptar a diferentes circunstâncias e cruzar diferentes expressões artísticas e entrar em diálogo com artistas um pouco de todo o mundo. E o Cesarini vai ter, sobretudo depois do 25 de abril de 74, o Cesarini vai articular estes diferentes diálogos com o surrealismo internacional num projeto que é concretizado em 1977, que é uma antologia que se chama Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial, que é um livro que foi reeditado agora em 2021, e é um livro que faz uma coisa que continua a ser aliás, o prefácio dessa reedição de 21 é um texto do tal Lawrence Van Kervel, do grupo surrealista holandês, que diz que ainda hoje aquele livro continua a ser sem igual no panorama global do surrealismo mundial, porque é um livro que propõe uma leitura do surrealismo transfronteiriço, portanto tem dossiês dedicados ao grupo surrealista brasileiro, ao grupo surrealista árabe, ao grupo surrealista inglês, ao grupo surrealista norte-americano, e não apenas, é plural, não apenas por este quebrar de fronteiras, mas também por quebrar as dinâmicas de desencontros entre grupos e desencontros entre personalidades. Porque o que vamos ter nesta antologia é membros de grupos surrealistas do mesmo país, grupos surrealistas adversos, ou figuras que não se identificam umas com as outras. O Cesarini publica-as todas como representantes de um grande surrealismo internacional, de um grande surrealismo que já não pertence a nenhum grupo em particular e que tem um peso histórico importantíssimo e, sobretudo, a necessidade de lutar por uma libertação mundial, que se vai identificar-se cada vez mais com uma série de lutas políticas de escala global e já não a pequena escala das circunstâncias portuguesas em que o surrealismo tinha vivido ao longo de todo o seu percurso sob o regime do Estado Novo. Outra coisa importantíssima que esta antologia do Cesarini traz é, e como aliás, todas estas antologias, as cronologias que o Cesarini escreve, incluindo uma que ele publica em 73 numa revista francesa e que é a primeira cronologia do surrealismo português publicada no exterior, que dá uma imagem abrangente do que é que foi o surrealismo em Portugal e o seu diálogo o diálogo e falta de diálogo com o resto do mundo. O Cesarini, nestes vários documentos, vai ter muito presente uma ideia decisiva que é o próprio surrealismo internacional, e isto é algo que está muito presente, por exemplo, na correspondência com o Sérgio Lima. O surrealismo necessita de uma autocrítica, necessita de perceber as suas limitações, perceber
os seus equívocos, reconhecer muitos desses equívocos para poder continuar a progredir. E um dos equívocos que o Cesarini vai denunciar nesta época é nem mais nem menos que a expulsão do Artaud. E percebe-se esta antologia do textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial é também uma perspectiva sobre o surrealismo internacional e o seu papel histórico e também sobre os seus equívocos e sobre aquela que na ótica do Cesarini é a sua verdadeira história abrangente, que é uma história que começa com o dadaísmo e se prolonga por estes vários surrealismos, curiosamente, porque o Cesarini na altura estava a ponderar fazer um segundo livro para o que seria o surrealismo ibérico, seria uma antologia do surrealismo português e do surrealismo espanhol. Esse segundo livro nunca chegou a ser publicado, não houve condições para a sua publicação e, portanto, este livro exclui o surrealismo português. É um bocado irónico, é um livro feito por um surrealista português que exclui os grupos surrealistas portugueses do grande painel, é uma coisa um pouco peculiar. Mas é um livro mesmo muitíssimo importante, mas que ao mesmo tempo não anula algo que vai estar muito patente, por exemplo, nas várias entrevistas que o Cesarini vai dar ao longo das décadas até à sua morte, que é esta consciência muito forte de que há uma certa história do surrealismo que corresponde àquilo que na leitura mítica da cultura portuguesa corresponde também a uma direção específica da cultura portuguesa em contraste com a cultura racionalista europeia. Uma tradição mais de um certo lirismo mais paródico, um certo lirismo mais próximo da sátira, mais próximo do humor negro, que é uma tradição lírica portuguesa que contrasta radicalmente com o racionalismo europeu e que de algum modo é uma marca, isto é uma ambiguidade, mas de algum modo esta tradição lírica portuguesa ficou preservada devido, por um lado, a não ter existido uma modernidade em Portugal como aconteceu na Europa, uma modernidade regular, e ao mesmo tempo esta tradição lírica contrastante também corresponde a uma espécie de resistência a essa hegemonia cultural europeia. O Cesarini tem estas duas vertentes muito presentes nesta fase final da vida. Eu antes de este panorama que ainda ficou muito por dizer, alguns destes poemas do Cesarini, destas obras, estas colagens, estes trabalhos sobre estas homenagens artísticas com brincadeiras com pautas musicais, ou estas poemas colagem que é uma frase lindíssima, não é? Ama como a estrada começa, é um dos grandes poemas do Cesarini, ou a última obra do Cesarini, que é esta aqui, que é uma intervenção por altura da condenação à morte do Timothy McVeigh. Esta escala global política do Cesarini muito forte mereceria ser referida. Depois, já no final da sua vida, há este que é talvez o último grande livro do surrealismo português, que é esta paródia com o Fernando Pessoa, com os grandes poemas do Fernando Pessoa, numa versão profundamente escatológica, profundamente pornográfica. Mas eu gostava de referir, porque fiz menção a isso no princípio desta sessão e é fundamental. Este segundo escritor que aqui está, o Luís Pacheco, é uma figura crucial para se compreender a história do surrealismo português. Como podem ver aqui, uma boa parte dos livros do Mário Cesarini mais conhecidos são todos desta chancela Contraponto, que é a tal chancela do Luís Pacheco, onde apareceu o António Maria Lisboa, apareceu a Fixação Proibida, quase toda a obra do Cesarini. O próprio Luís Pacheco é um escritor bastante relevante, que vai cumprir o seu centenário no próximo ano, é um escritor com uma dimensão na cultura portuguesa que ainda está por explorar, que passou pelas várias gerações do surrealismo, e o Luís Pacheco vai fazer com a tal vertente específica do surrealismo português, que é o objecionismo, vai ter um gesto muito curioso, que é apropriar-se desse vocabulário do António Maria Lisboa, toda aquela concepção da crítica, concepção da agressividade cultural, da necessidade de uma cultura
dinâmica de permanente questionamento, de permanente destruição dos grandes paradigmas e dos aspectos consagrados da tradição. O Luís Pacheco vai trazer essa poética abjecionista para o seu universo, para uma concepção da libertinagem, que vai ser outra das vertentes de resistência à hegemonia cultural repressiva do regime. E para concluir mesmo, falar desta antologia surreal abjecionismo, que é uma antologia do Cesarini também de 63, e que vos permite perceber como este abjecionismo para o Cesarini é determinante. E se nós formos ler a entrevista do Pedro Homme, da qual está esta segunda epígrafe que aqui está, perceberemos, por exemplo, que o Pedro Homme, em muitas afirmações do objecionismo, está alinhado com a crítica ao Breton e a um certo purismo do Breton, está alinhado com algumas ideias que dependem do momento já posterior ao surrealismo, mais existencialista, mais situacionista. Mas aqui a ideia esta é a grande crítica ao Breton, e é aqui de algum modo que se pode dizer que o surrealismo português difere do surrealismo francês. Esta a primeira frase que aí está, que é uma das primeiras e é uma das duas epígrafes do livro, é tirada do manifesto, do segundo manifesto do surrealismo, de 29. É uma das frases mais célebres do Breton, que diz que o surrealismo pretende encontrar um ponto do espírito onde todos os contrários se desaparecem, se fundem numa espécie de ponto do espírito único, e nesse momento atingiríamos a surrealidade, né? Que seria esse momento em que os opostos desaparecem, confluem. Ora, o que o Pedro Homme, numa entrevista deste mesmo ano, 63, vai propor é que no momento em que esses opostos coincidem numa espécie de síntese resolutiva, novas aporias surgem, novas dicotomias surgem. E, portanto, o processo de questionamento, o processo de dinamismo cultural, nunca pode conhecer esta espécie de apaziguamento, síntese que o Breton concebeu no Manifesto do Surrealismo, e que de algum modo alimenta muita da poesia, muita da prática poética do surrealismo francês, conforme já tinha sido criticado em França através do Georges Bataille. Portanto, pode-se dizer que o surrealismo em Portugal deriva desta consciência distanciada de que o surrealismo é um movimento muito vasto, é um movimento muito plural, é um movimento que não pode ficar cristalizado em nenhuma das suas vertentes. Esta consciência de que algumas das expressões do surrealismo francês poderiam eventualmente já não ser surrealistas, se compreendemos o surrealismo não como um movimento de escola, não como uma prática artística, não como um conjunto de obras num museu, mas como uma prática vital, como uma prática criadora. Esse surrealismo dinâmico, esse surrealismo de reivindicação, esse surrealismo politizado, mas sem partido político, o surrealismo português vai vivê-lo de uma forma muito mais, por um lado, sem a capacidade que o surrealismo francês tinha de ter grandes manifestações coletivas, ter grandes manifestos públicos, ter uma experiência das ruas, uma experiência do amor louco, do amor sublime, de uma certa liberdade de expressão, que em Portugal era proibida, mas precisamente essa proibição, ao mesmo tempo, mostrou que o surrealismo poderia conhecer outras vias e poderia, sobretudo, manifestar uma espécie de revolta do homem oprimido em diferentes contextos, que faz com que essa antologia do Cesarini de 77, por exemplo, tenha documentos que poderiam ser lidos hoje com proveito, porque revelam muito da nossa situação política hoje, revelam muitas das nossas lutas. Digamos que o raio da ação que o surrealismo português ocupa talvez seja mais vasto, precisamente por este efeito de descentramento, que curiosamente foi algo que eu senti este ano quando estive na exposição do surrealismo no Pompidou. Percebe-se que mesmo hoje, no centenário do Manifesto do Surrealismo, em França ainda existe uma perspectiva sobre o surrealismo que ainda é muito europeia, ainda é muito francófona, ainda é muito devedora do paradigma bretoniano,
enquanto que, por exemplo, aqui em Portugal, na Fundação Cupertino de Miranda, há uma outra exposição do surrealismo, que pesa embora todas as diferenças de escala, todas as diferenças de recursos e tudo isso, esta exposição em Portugal acaba por ter patente uma dimensão mais plural, porque tem elementos do surrealismo francês combinados com uma homenagem ao Sérgio Lima, que faleceu este ano, como combinado com quadros que foram oferecidos ao Cesarini ou ao Cruzeiro Seixas por surrealistas de todo o mundo, e com representações dos vários grupos surrealistas, portanto mostra que o surrealismo não existe só um surrealismo, ou pelo menos até pode existir só um surrealismo, mas é um surrealismo com muitos rostos, muitos diálogos internos, muitas controvérsias, e que nenhuma dessas controvérsias pode ser anulada em função das outras, mesmo quando essa outra é a concepção do seu fundador, porque é verdade que o Breton foi, e utilizando aqui uma expressão do Michel Foucault, o Breton está para o surrealismo, se calhar como o Marx está para o comunismo ou o Freud está para a psicanálise, não é? É um fundador de discurso, o que não significa que não se possa contestar o fundador de discurso, não é? Que não se possa colocar em causa aquilo que eventuais desvios de percurso que ele tenha tido. E no fundo era isto que eu queria partilhar convosco, este grande mergulho no surrealismo português, que ainda tem muito mais para ser. Há muitos poetas dos quais eu não falei, muitos momentos importantíssimos, mas para um diálogo internacional eu penso que são pontos de partida importantes. E agradeço a vossa atenção. Muito bem, Rui. Tivemos um ótimo panorama do surrealismo em Portugal. E agora vamos ter algumas questões. Eu gostaria de fazer um comentário sobre uma passagem que me pareceu muito curiosa. Uhum. Então, você mencionou aí a relação dos primeiros grupos surrealistas portugueses com a obra de Fernando Pessoa, que naquela altura começava a ser amplamente difundida e conhecida, né? E reconhecida entre todos os portugueses. Por que me causou curiosidade? É porque no surrealismo francês, eles resgataram as contribuições de poetas antecessores, que os antecederam, como, por exemplo, o mais próximo, historicamente, foi Rimbaud. Mas eles também buscam as raízes proto-surrealistas em Baudelaire, por exemplo. Então, no surrealismo francês, há essa espécie de linhagem poética que desembocaria no surrealismo bretoniano e dos seus parceiros intelectuais e artísticos. No surrealismo português, eu queria entender se há alguma coisa parecida com relação à obra de Fernando Pessoa, e mais especificamente com os heterônimos Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Uhum. E aí, qual é a questão que me parece ser um tanto interessante? É que o Arthur Rimbaud ele foi muito louvado pelos franceses por ter proposto a fórmula da vidência, ou do vidente. A busca por uma visão, por uma nova visão. O poeta seria aquele que mergulha no desconhecido em busca de obter essas revelações, essas visões extraordinárias. No caso de Fernando Pessoa, não está claro se seria o mergulho no desconhecido para obter as visões ou se seria por via das sensações, por aquela inclinação que Fernando Pessoa tem em valorizar as sensações. Será que isso teria alguma repercussão nos grupos surrealistas portugueses, ou seja, uma leitura mais sensacionista que aparecerá no surrealismo, ao invés de uma visão mais simbolista, que seria a visão francesa? Queria primeiro colocar essa questão para você. A questão é muito boa, dava praticamente dava à vontade mais outra sessão. Aliás, esse é o tema forte do livro que eu publiquei este ano sobre as relações entre o Cesarino e o Fernando Pessoa. É um tópico muito complexo,
O que eu diria é que, à partida, e é talvez outro efeito da tal circunstância de distanciamento do surrealismo português em relação ao surrealismo francês, no fundo, faz-me lembrar um pouco algo que o professor João César Rocha, que vocês talvez conheçam, da UERJ, que esteve em Portugal em junho a dar uma conferência, e na altura ele estava a falar do conceito de periferias e semi-periferias, e estava a dizer que a biblioteca, a expressão que ele utilizou foi qualquer coisa como isto: a biblioteca de um grande escritor no Brasil é mais vasta que a biblioteca de um grande escritor em Portugal, que por sua vez, e a biblioteca de um grande escritor em Portugal é mais vasta que a biblioteca de um grande escritor em França. E o surrealismo português quase que se poderia dizer que é isso que está em cena, porque o surrealismo português vai ter o diálogo com duas tradições, não apenas com a tradição portuguesa, e o cânon da literatura portuguesa vai ser revisitado pelo surrealismo português em extensão. Há um diálogo do surrealismo português com a lírica trovadoresca, como há um diálogo do surrealismo português com o Bocage, como há um diálogo do surrealismo português com os grandes poetas do final do século XIX, sobretudo o Gomes Leal, o Camilo Peçanha, o próprio Cesário Verde. Há muito do Cesário Verde em alguns poemas do Cesarini, como depois há polémicas importantíssimas alimentadas pelo Cesarini em relação a outros poetas do surrealismo português, do modernismo português, como, por exemplo, uma certa preferência, por vezes, dos surrealistas portugueses pelo Mário de Sá Carneiro, em detrimento do Pessoa, ou alguns poetas que vocês no Brasil provavelmente não têm muito presente, como o Teixeira de Pascoais, que é um poeta um pouco anterior ao Pessoa, que acabou por ficar um pouco esquecido, mas que para os surrealistas portugueses vai ser muito importante. Portanto, eles vão fazer com algumas figuras do surrealismo, vão fazer com algumas figuras da literatura portuguesa o mesmo que os franceses fizeram com a sua própria cultura, não é? Não esquecer que não foi só o Rimbaud. O surrealismo francês foi responsável, entre outras coisas, por recuperar para a cultura francesa o Marquês de Sade, ou o Conde de Lautréamont. Há uma série de grandes nomes da literatura francesa, e não apenas o Jonathan Swift, Lewis Carroll. Há uma série de figuras da cultura europeia que os franceses vão incluir no seu cânon, e que depois os portugueses também vão atrás. O que os portugueses fazem é, por exemplo, num dos primeiros textos em que o grupo Os Surrealistas define quais são os seus grandes referentes, nós vamos encontrar lado a lado os manifestos do surrealismo na tal edição de 47, mas também o Rimbaud, mas também Freud, mas também Heráclito, mas também o Lautréamont, e depois o Fernando Pessoa, e depois o Camilo Peçanha, e, portanto, há este efeito sincrético, esta potência sincrética de dizer, bom, nós somos portugueses, temos uma lírica portuguesa muito forte, temos um grande poeta como Fernando Pessoa, com toda a sua pluralidade, com toda a sua importância e o peso significativo, não é? Porque este é outro aspecto importantíssimo dos grandes debates da cultura portuguesa, da literatura portuguesa do século XX. Não é? Sempre que se trata do surrealismo, há sempre uma ideia de que há um desconforto do surrealismo português relativamente ao Fernando Pessoa, e há muito quem diga que o Cesarini não gostava do Fernando Pessoa, que eu continuo a considerar que é um grande absurdo. Até, por exemplo, neste livro, o que eu, no fundo, discuto é o Cesarini dedica-se ao Fernando Pessoa desde 46 até 89, até 96, e depois, até ao final da vida, vai falando ciclicamente de Fernando Pessoa, tem uma série de obras, de poemas, de obras plásticas, de textos ensaísticos sobre Fernando Pessoa, sobre o fenómeno Pessoa, sobre os seus heterónimos. É impossível dizer que que não nos interessamos por um poeta quando estamos décadas seguidas a trabalhar esse poeta, a dialogar com ele. O que o Cesarini tem muito presente é que, ao contrário do que a cultura portuguesa foi fazendo e ainda faz muito, que é pôr o Fernando Pessoa no centro, e aparentemente parece que não existe lugar para mais nada, parece que o Fernando Pessoa de repente se tornou numa espécie de eucalipto que suga tudo. O que o Cesarini vai dizer é, sim, o Fernando Pessoa é importante, mas nem todo o Fernando Pessoa me interessa. Há algumas facetas do Fernando Pessoa que não me interessam, há outras que me interessam mais,
Essas que me interessam mais não são sempre a mesma, há vários Fernandes Pessoa para Cesarini, mas e depois também há outros poetas que estão ao lado, ou antes, ou depois, ou etc., do Fernando Pessoa, que são igualmente importantíssimos, e há toda uma tradição internacional que vai desde o surrealismo até aos poetas pré-rafaelitas anglo-saxónicos, até depois um contacto que o Cesarini tem com a poesia norte-americana da segunda metade do século XX, ou com tradições múltiplas que vão, por exemplo, por um interesse pela figura de Gilgamesh e pelas várias versões da obra de Gilgamesh, é um poeta plural. Quanto a uma parte da pergunta que pode levar-me para outra direção, a relação do surrealismo português com o sensacionismo do Fernando Pessoa, pode-se ver também noutro aspecto. Uma das premissas fundamentais do sensacionismo não é só a questão da sensação. Uma das questões fundamentais do sensacionismo é a tentativa de conjugar tempos, espaços, lugares, tonalidades de experiência num único momento. O célebre ser tudo, tudo de todas as maneiras, tudo em toda a parte, do Álvaro de Campos, etc. Ou apresentar uma experiência do contacto com o real desprovida de abstrações, como no caso do Albert Carreiro. Muito disto, sobretudo esta dinâmica de cruzamento de fontes, vai estar, por exemplo, do António Maria Lisboa. Eu acho que eu esqueci-me de referir isso, mas no erro próprio, como depois em algumas cartas do António Maria Lisboa nos meses antes de morrer, ele vai definir também um conceito que é o conceito de metaciência. E o que é que seria o conceito de metaciência? Seria uma conjugação de diferentes correntes ocultistas, herméticas, etc., sintetizadas num novo grande ismo, não é um ismo, é uma espécie de plataforma de encontro entre diferentes tradições europeias e, sobretudo, extra-europeias. E o sensacionalismo do Fernando Pessoa propõe exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu acho é que importa ver as vanguardas portuguesas com um pouco à semelhança do que poderíamos dizer a respeito do modernismo brasileiro, porque isto não anda muito longe daquilo que se passa com a poética da antropofagia do Osvaldo de Andrade, a sua ideia de que nós não devemos, o que temos que fazer às várias correntes que vêm daqui e dali é canibalizá-las e depois digeri-las a nosso modo, com a nossa própria dicção. Isto é algo que é muito típico das vanguardas em língua portuguesa. É algo que esta associação ainda não está estudada ou não está devidamente estudada e temos muito trabalho ainda pela frente. É uma excelente pergunta, não sei se respondi a tudo o que estava em cima da mesa. Sim, ficou claro aí que tem o que você denominou de uma potência sincrética, e ao Sim, mesmo sim. tempo ampliou o leque de autores mencionados e que são tomados como influenciadores do movimento. Ficou claro Sim, isso. é mesmo muito vasto o leque de influências, porque outra coisa interessantíssima do Cesarini, algum aspectos que eu, por exemplo, do quais só me apercebi por completo agora quando estive no espólio dele para trabalhar este livro que saiu, é um escritor que é um poeta que já no final da sua vida, um artista que já no final da sua vida, continua muito empenhado em descobrir coisas que nunca lhe tinha passado pela cabeça e que alteram por completo. Também não é o típico criador que a partir de certa altura tem os seus referentes e fica estagnado. Não é? Cada nova descoberta para ele significa a hipótese de rever tudo o que está para trás. E é este dinamismo cultural que no fundo é uma grande herança do espírito do António Maria Lisboa, porque é aquela ideia de crítica do António Maria Lisboa que não deve ser confundida com a crítica enquanto escrever ensaios, não é? A crítica enquanto posição perante a cultura, não é? É a ideia de que em cada momento nós temos que estar sempre a rever tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi equacionado, para que não estagne, para que possa ser revisitado, melhorado, aprofundado, incluindo as nossas próprias concepções, né? Incluindo as nossas próprias ideias, as nossas próprias teorias, os nossos próprios resultados de cada momento, podem ser revisitados para serem melhorados, ou como o próprio António Maria Lisboa disse, por isso simplesmente para serem destruídos. Um princípio forte para o António Maria Lisboa e depois para o Luís Pacheco é que existe na destruição
um potencial criador, que é uma coisa que parece um pouco paradoxal, mas às vezes para edificar de uma forma mais ampla é preciso destruir primeiro. Não é? É preciso destruir, combinar, ver de ângulos novos, negar, não é? Que é o que os Cesarini por vezes fazem em relação ao Fernando Pessoa. Há coisas que numa determinada etapa do percurso o Cesarini acha que são muito interessantes e depois mais à frente vai contestá-las, ou outras que, por exemplo, a Mensagem é um livro ao qual o Cesarini não faz menção durante décadas e depois nos últimos tempos tornou-se talvez o livro mais importante do Pessoa para o Cesarini, enquanto que há depois algumas coisas que nunca foram muito interessantes. O Cesarini, por exemplo, nunca mostrou um grande interesse nem pelo Caeiro, nem pelo Ricardo Reis, não foram coisas que tivessem entusiasmado muito mas há coisas que são constantes, há coisas que vão alterando, portanto, este espírito de revisão, no fundo é muito surrealista, não é? Eu acho que o surrealismo, a dinâmica do sonho, do surrealismo, a dinâmica o encontro do surrealismo com o acaso, o encontro do surrealismo com o inesperado, a experiência do amor como uma fonte de renovação, no fundo, é esta potência daquilo que nos transcende, não é? E aquilo que nos transcende também tem como principal propósito transformar-nos, não é? Ou como diz o Cesarini numa frase interessantíssima, só o surrealismo transforma, só o surrealismo transtorna. E esta dinâmica entre transformar e transtornar é muito interessante, porque o transtornar implica que nós não ficamos indiferentes. É uma coisa que nos abala, que nos abana, que nos avassala, que nos obriga a reagir. É? Essa necessidade, o desafio, muitas vezes também tem essa potência que nos obriga a transcender-nos, a ir mais além. Então, acho que é algo de muito rico. Não sei se há mais perguntas. Vamos ver aqui. Alguma pergunta que vocês queiram fazer ao Rui? Então, vou fazer uma última aqui para a gente encerrar. Rui, aproveitando que você está aqui. Eu acho que podiam também aproveitar que entre outros convidados, temos entre nós um grande amigo do Cesarini, que ainda é um dos sobreviventes dos grupos surrealistas em Portugal, Miguel de Carvalho. Olá, Miguel. Não sei se o Miguel quer dizer alguma coisa sobre o Cesarini para complementar. Olá, boa noite. Estou mais numa posição de vos ouvir e estou a relembrar, de facto, muitas horas que passei com o Mário e eu lembro que o Mário uma vez, um livro do Virginega, escreveu-me para o Miguel, não cascando assim tanto no Fernando, ou melhor, no Nando. E este Nando, de facto, dava ideia de um certo carinho que ele tinha ainda. Portanto, estamos a falar de 2003, 2004, sensivelmente, 2 anos antes dele falecer. Vai um bocado ao encontro do que estavas a dizer, Rui, a propósito do facto dele, o Fernando nunca foi esquecido praticamente ao fim da vida dele. Isso é muito curioso, realmente. O Cesarini continua a ter, na maneira como lidou com a cultura portuguesa, com a literatura portuguesa, com a história de Portugal, com o Ocidente enquanto conceito, com a necessidade de rever essa noção do Ocidente, tem uma mensagem que ainda está aí para nós tocarmos, não é? É importante perceber esta vitalidade e, sobretudo, perceber a herança, o modo como ele marcou, com as pessoas todas com as quais eu vou falando que privaram com ele, eu não tive essa sorte, mas os que privaram com ele, falam dele como sendo ele algo de muito, muito vivo, muito poderoso. E eu agora vi-te aí, achei que não se podia perder a oportunidade de o público brasileiro ficar a conhecer, embora sendo tu também um grande amigo do Sérgio Lima, não é? E tendo estado recentemente também em São Paulo, ainda antes do falecimento,
é um testemunho, lá está, desse cruzamento entre o nosso surrealismo e o surrealismo mundial, que ainda está bem vivo. Mas o Lucas tinha mais uma pergunta, não é? Deixa-me só dizer, Rui, que eu cheguei agora há dias da Casa de Pascoais, onde tive uns dias em retiro, digamos assim, e de facto há aquela grandiosidade toda, uma paisagem, não só geográfica, mas metafísica, com aqueles recortes todos próprios da Serra do Marão, que influenciaram tanto a obra do Teixeira de Pascoais, e que de facto, tu disseste, e muito bem, está injustamente esquecida. E agora, quando estive em São Paulo, agora este ano, em março, tive a sorte de conhecer uma senhora, provavelmente é conhecida dos vossos todos, do público brasileiro, que é a Roberta Ferraz, que fez um doutoramento em torno do Teixeira de Pascoais já aqui há uns anos. E no momento em que eu a conheci, portanto, falámos um bocado, mas muito pouco, em torno do Teixeira de Pascoais, e da qual eu senti que ela tinha necessidade de fazer essa ligação também no Brasil com o Teixeira de Pascoais, e que segundo o Mário, era um poeta muito maior, não no sentido, na capacidade de influenciar em relação à pessoa. O Teixeira de Pascoais é exatamente assim uma fonte inesgotável de influência. E tive agora há pouco tempo, portanto, a semana passada, estive lá praticamente uma semana em retiro, praticamente sozinho na casa do Teixeira de Pascoais, claro, com a sobrinha neta que toma conta da casa, que me fez uma visita guiada aos quadros, às memórias, às figuras que passaram ali e que estão de certa maneira ligadas ao movimento surrealista e ao surrealismo em Portugal. Há outra figura que também é essencial, que também não é esquecida, Rui, que é o João Vasconcelos. Assim. O sobrinho. E que também convém referir, porque houve ali uma colisão, uma feliz colisão, uma espécie de meteorito que caiu e que serviu de base também a grandes momentos de criação com o Artur Cruz Seixas e o Mário Cesarini em Pascoal, portanto, em Gatões, nos anos 60, não é? Uhum. Sim, deve ter uma ligação próxima, sim. Aliás, as cartas do Cesarini para a Casa Pascoais são também muito interessantes, mostram também essa outra ligação forte. Lá está, eu acho que o que não podemos é entrar nesse campeonato ridículo de Pascoais ou Pessoa, como se fosse impossível conciliá-los, como se o Cesarini não fosse grande o suficiente para conseguir dialogar com os dois, não é? Um pouco ridículo essa lógica de campeonatos. Tu estás a ser vítima do frio que se instalou entre nós, Miguel, já vi. Como costumo dizer, está aqui um calor esquisito. É um calor esquisito, é isso mesmo. Tá, muito obrigado por me dares a oportunidade de... Nada, então. Acho que beneficiamos todos de ouvir quem testemunha em primeira mão as coisas de que falamos, não é? Já agora, referiste a exposição de Famalicão, onde nos encontramos, não é? Sim. E aproveito para falar também de uma outra exposição que está a decorrer neste momento, até o dia 30 deste mês, que é em Paredes. Que eu ainda tenciono ir ver, ainda não fui, mas vou tentar passar por lá agora. Eu vou estar no Porto entre 21 e 30 e a ver se dou lá um saltinho. Porque há coisas que não se podem perder. Pronto. Se ficares lá mais 2 ou 3 dias, provavelmente nos vamos cruzar, porque eu vou lá depois, no final da exposição também. Mas, já agora está aqui o público presente, é uma exposição que mostra exatamente o outro lado do movimento atual, em conexão com figuras que foram transitórias do clássico histórico francês, que tu há bocado referiste, com os atuais, as células surrealistas atuais a nível mundial. E esta exposição de Paredes acho que é minimamente esclarecedora a esse nível. Sim.
Eu fiquei um bocadinho marcado pela exposição francesa. Não é que não seja fantástica, porque tem imensa coisa. Surpreendeu-me muito, por exemplo, a importância que é atribuída às mulheres surrealistas, que é um gesto peculiar e inesperado, mas o modo como aquilo está organizado é muito dependente do Breton e da leitura do grupo surrealista francês. Achei que ainda há o trabalho que o Mário estava sempre a dizer que eles tinham que fazer, de perceberem que não, o surrealismo não. A tal ideia de surrealismo histórico é uma tolice. Eu acho que eles ainda não fizeram isso, ainda não deram esse passo. Sim, eles a nível institucional, não é? A nível da... Sim. De cultura francesa, digamos assim. Sim, exatamente. Cultura oficial instalada. Exatamente, é isso. Porque, de facto, há imensa gente que está ativa e faz trabalho fantástico. Poetas vivos que têm neste momento 90 anos e que continuam a produzir e que em determinado momento cruzaram-se com o grupo do Breton, finais dos anos 50 e 60. Então, pois bem, vou colocar aqui a última questão, que é sobre o tema da revolta, um tema central do nosso seminário, e que também, de alguma forma, ele aparece nas vanguardas artísticas e, claro, no surrealismo, mesmo porque, desde o primeiro momento, o surrealismo quis, de alguma maneira, contribuir para mudar a vida e, de alguma forma, ou melhor dizendo, de várias formas, tentou se colocar no debate público de uma forma crítica do mundo tal como ele estava constituído na época. E aí eu gostaria de ouvir de você, Rui, que tipo de atividades os grupos, os surrealistas portugueses desenvolveram para intervir na esfera pública de uma maneira mais política, de uma maneira mais crítica. Porque o tema da revolta, por um lado, nas artes, na literatura e na poesia, aparece na própria escrita, na própria produção discursiva, na obra. Mas há também os gestos, além da escrita, além da fala. Os surrealistas franceses, por exemplo, né, num primeiro momento, eles organizaram alguma coisa como performances, fizeram julgamentos de personalidades públicas, alguns deles, por vezes, causavam escândalos, interviam em determinadas festividades. E eu gostaria de saber se na história do surrealismo português nós encontramos gestos de revolta, né, para além dessas obras, para além da produção discursiva. Eu arrisco dizer que a própria existência de surrealistas em Portugal já é um gesto de revolta inesperado, né? Porque, no fundo, tudo estava contra eles, né? A cultura oficial, a cultura oficiosa, as censuras, a repressão, a contenção sexual, tudo estava contra eles e eles transgrediram em toda a linha, não é? Fizeram questão de existir, fizeram questão de se afirmar. Numa das primeiras aparições públicas deles nos jardins do Pathé Baby, não, do Juba, quando foram questionados sobre o que era o surrealismo, eles tiveram um momento de absurdo, mas que é um absurdo significativo, que foi trazerem um gato e dizer o surrealismo é isto, não é? É um gato a sair dentro de uma caixa de papelão. Portanto, estiveram presentes no modo como habitaram as ruas. O Mário Cesarini nunca se coibiu de afirmar vigorosamente a sua singularidade, a sua homossexualidade, a sua experiência livre, apesar de o Luís Pacheco nunca deixou de exibir a sua postura libertina, a sua postura de abjeção, de revolta, de contestação vigorosamente. O António Maria Lisboa, no modo como se deixou morrer, como nunca compactuou com o sistema, é um exemplo. A própria experiência deles nos cafés de Lisboa, lidando com todo o tipo de figuras clandestinas, com todo o tipo de figuras
de uma marginalidade ativa, até com algumas tentativas de revolta, de revolução política que obviamente estariam condenadas ao fracasso. Agora, nos últimos tempos tem-se falado muito da Operação Papagaio, que teria sido uma tentativa de derrubar o regime, que obviamente dificilmente poderia ir, porque meia dúzia de gatos pingados num café a tentarem derrubar um regime não é propriamente uma coisa que costuma correr muito bem, mas a experiência deles nos cafés, a necessidade de afirmarem que nada tinham a ver com aquilo que o Alexandre O'Neill chamava o modo de vida funcionário, é uma atitude de revolta, é uma atitude de recusa, que às vezes até está expressa em coisas tão simples como, segundo a mitologia, o Pedro Ome, a certa altura, como forma de repudiar o regime, saía do emprego e passava tardes seguidas a jogar xadrez, como sinal de impotência. Era quase uma lógica à la Duchamp, assim, uma coisa, uma citação do Duchamp. Alguns surrealistas, sobretudo da segunda geração, tinham uma intervenção política partidária, mesmo concreto. O António José Forte, o Ernesto Sampaio, o Virgílio Martinho, tinham uma dimensão política forte e mesmo outras figuras muito influenciadas por ele, como por exemplo o Fernando Ribeiro de Melo e a editora Afrodite, publicaram uma série de livros. Neste panorama, o próprio gesto de publicar livros é um gesto político, não é? Porque publicar livros que vão contra todos os cânones da moral e dos bons costumes perante um regime como o do Estado Novo já é um gesto político. Não é? Saber que se publica um livro que pode vir a ser apreendido, saber que esse livro não só vai ser apreendido, como pode levar a que sejamos perseguidos, presos, torturados, ou ter certas ligações com certos movimentos políticos internacionais, etc. Tudo isto são formas de habitar a revolta. Aliás, o César Anitta tem uma passagem muito célebre, muito interessante, numa entrevista, em que ele diz que uma das grandes diferenças entre o surrealismo português e o surrealismo francês é precisamente essa revolta. É que ele diz que, por exemplo, a poesia amorosa do surrealismo francês, do Éluard, por exemplo, é uma poesia amorosa solar, positiva, bonita, enquanto que mesmo a poesia amorosa do Cesarini, mesmo quando é uma poesia amorosa descomplexada e tudo isso, há sempre uma tonalidade negra, há sempre uma revolta, uma impotência, uma sensação de que estamos a ser coartados, que estamos a ser reduzidos na nossa expressão. Essa revolta está lá sempre. O abjecionismo é a expressão maior dessa revolta, dessa consciência de que não há muitas formas de verbalizar mais a revolta do que essa ideia de o que é que nós fazemos quando o ar à nossa volta é um vómito, não é? Quer dizer, a nossa necessidade de respirar, por um lado nós não conseguimos respirar, por outro, quando conseguimos respirar, só respiramos a podridão que nos cerca, não é? E acho que são imagens muito, graficamente, muito poderosas. Eu pessoalmente tendo a considerar que os surrealistas portugueses acabaram por ter que ser muito mais corajosos em muitos aspectos que os surrealistas franceses. O grande momento perigoso que os surrealistas franceses poderiam ter enfrentado seria o contexto da Segunda Guerra Mundial em França, e a maior parte deles não estava lá. Enquanto que os surrealistas portugueses, por motivos vários, nunca deixaram de cá estar. Percorreram o Estado Novo de fio a pavio. Não é? Nasceram com ele e só não morreram com ele. Quer dizer, acabaram por morrer um pouco com ele, porque eu acho que quem passa tantas décadas de um regime daqueles nunca ultrapassa aquilo. Fica sempre alguma coisa cá dentro. Aliás, muitos deles parece que nunca mais se sentiram confortáveis. Ficaram meio... Não se percebe muito bem estavam tão habituados àquela lógica de resistência, combate. O Ribeiro de Melo é um caso muito, muito curioso disso, não é? A editora Afrodite, depois
do 25 de Abril, começou a publicar livros estilo Mein Kampf do Hitler e coisas parecidas. Portanto, aquilo é uma reviravolta mental que ele tem ali. Aquilo é um gesto que também faz lembrar um bocadinho o Fialho de Almeida na transição da monarquia para a República, não é? Lutar por uma coisa e depois o Luís Pacheco tem muito isso. Logo a seguir ao 25 de Abril percebe que uma boa parte das promessas que tinham sido feitas ficaram por cumprir, não é? Que no fundo é uma sensação que hoje, cada vez mais temos hoje. E o mundo está muito cheio de sonhos por cumprir. Portanto, digamos que a revolta está aí outra vez. O surrealismo não desapareceu e a revolta também não. Portanto, não sei se respondi. É difícil, lá está, é muito difícil, porque como o Cesarini também diz muitas vezes, o objetivo deles também não era propriamente irem presos. Não é? Eles não eram propriamente suicidas. O António Maria Lisboa talvez tenha sido um bocado suicida, há um ou outro ali, alguns suicidaram-se mesmo, mas o Cesarini, conforme ele disse testamente, tinha um grande amor pela vida. Então, o objetivo dele não era exatamente ir preso. E há coisas que ele faz que poderiam ter significado prisão garantida. Aliás, há alguns textos que ele, por exemplo, não publica em algumas antologias porque são textos que para já impediam a antologia de sair. E depois era a prisão certa. Agora, eu também não sei se podemos considerar que isto é não ter revolta. Se calhar, às vezes, não dizer também é uma forma de revolta. Porque aqui só há duas hipóteses. Ou nos calamos de vez, ou esperamos, não é? Como se costuma dizer, live to fight another day. Eu acho que foi isso que o Cesarini muitas vezes fez. Muito bem, então vamos concluir agora. Eu agradeço a Rui por ter separado esse tempo e nos apresentado as suas pesquisas, um pouco das suas pesquisas sobre o surrealismo em Portugal. Agradecemos a presença de vocês e concluímos com chave de ouro, como dizemos. Tá? Concluímos com um momento muito surrealista, que são estas mãozinhas a voar no ecrã. É profundamente surrealista. Cadê? Não, aqui é os aplausos, né? É altamente surrealista Sim, estes aplausos. muito bem. Olha só, pode falar. Não, não, Pode era ir? é isso. Que queria agradecer Sim. a presença de todos, esperar que tenha sido útil com os contributos que tentei passar e agradecer a oportunidade de estar em diálogo com o Brasil, que é também embora só tenha estado aí fisicamente uma vez este ano, mas gosto imenso do Brasil, da cultura brasileira, é sempre bom estarmos em falar a mesma língua com estas tonalidades diferentes, é sempre muito bom.